Começa agora mais uma edição do Papo com Ela e que alegria ter você aqui comigo em mais um programa. Hoje a gente vai conversar com um expoente, uma liderança feminina aqui no nosso estado, que é a ex-vice-prefeita, professora, escritora, integrante de movimentos sociais, Jaci Proença. Ela vai nos contar um pouco mais de toda essa trajetória de luta que se perpetua, mesmo depois de deixar esse posto político, né, que ela assumiu aqui na capital mato-grossense. Nas nossas reportagens, você confere um projeto social que é feito pela Cavalaria de Mato Grosso através da ecoterapia. E a gente fala também sobre a campanha Março Lilás, que tem como principal objetivo conscientizar mulheres sobre o câncer de colo de útero. Então fica aqui comigo, pega o teu café e vamos conferir essa produção do Papo. Militante no movimento negro e de mulheres, a professora, escritora e ex-vice-prefeita de Cuiabá, Jaci Proença, tem desempenhado um trabalho árduo para reunir dados, levantar informações e conscientizar a população não só sobre a violência que atinge mulheres aqui no nosso estado, mas sobre a necessidade de incluir na nossa história a contribuição dada por indígenas, população negra e lideranças femininas. E é para falar um pouco mais de todo esse trabalho que recebo Jaci aqui no Papo com Ela nessa edição. Professora Jaci Proença, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite. Para mim é muito emblemático ter a senhora aqui em março, mês que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, por todo o trabalho que a senhora desempenha aqui no nosso estado, né? Seja pela militância das mulheres, pelo movimento negro, pela educação em si, pela literatura. Então, muitíssimo obrigada por esse momento. Olha, eu que agradeço e quero manifestar assim que para mim é sempre uma satisfação muito grande, né, ter esse diálogo com você, que alcança tanta gente, né, e sempre você me chama para tratar de assuntos que eu considero importantes, não só para mim, mas para todas as pessoas, né? Como você disse, educação, literatura, cultura do modo geral, o próprio fazejamento da política, tudo são questões importantes que dizem respeito à vida das pessoas. As pessoas, às vezes, talvez não consigam enxergar o quanto isso é importante, mas são. Né? E quero agradecer pela oportunidade. Professora, eu queria que a gente começasse falando sobre a participação da senhora nesse movimento de mulheres, porque eu acho que tudo se relaciona, né? Quando a senhora desenvolve o ciclo de palestras para entender o que é que está gerando a violência contra as mulheres aqui no nosso estado, quando a senhora confecciona livros que incluem as mulheres na construção da nossa história enquanto cidade, enquanto sociedade, enquanto civilização, quando a senhora retrata nos poemas que escreve essa vivência das mulheres, o que é que grita dentro da Jaci que diz assim, Jaci, precisamos olhar para isso e a gente precisa fazer alguma coisa em relação a essa realidade que se vive? Olha, na verdade isso é um processo em construção, né? Essa percepção dessa realidade que o meu eu não aceitou como natural, criou sim, perceber determinadas questões e situações que ocorriam me provocava uma certa indignação. E sempre tive esse espírito mesmo, questionador, indagador, querendo buscar o saber dos porquês das coisas, né? Então a gente vem buscando isso, primeiro através de muita leitura, muita pesquisa, mas acima de tudo na relação com as demais pessoas. Isso que faz com que a gente tenha uma percepção mais ampla e a gente passa a adquirir uma consciência, né? Uma consciência do que se é, do que se pode tornar a ser. Então, e às vezes eu até coloco para mim mesmo, Michele, olha, talvez fosse muito mais tranquila a minha vida se eu não conseguisse enxergar determinadas coisas, né? Dizem que a ignorância é uma bênção, né, professora? Exato. Então, mas depois que a gente adquire determinadas instrumentalizações e percepções é difícil, né? E a gente assume essa responsabilidade mesmo social, né? Uhum. Às vezes até eu percebo alguns questionamentos da minha mãe, mas minha filha, por que você se preocupa tanto, se desgasta tanto, né? Viva uma vida mais tranquila. Mas a consciência adquirida não me permite mais, né? Uhum. Olhar e não enxergar.
né? E ao enxergar, não querer tomar alguma atitude, não promover alguma ação, como você diz, um movimento que venha efetivamente dizer não para uma realidade que para mim é muito injusta, muito desigual, desumana acima de tudo. Cruel, né, professora? Muito cruel, muito cruel. Então é isso, sabe? É isso. E talvez seja difícil para algumas pessoas entender, mas a partir do momento também que eu tomei uma decisão, né, já num campo espiritual, porque eu entendo que nós não somos só matéria, né, nós somos corpo, alma, espírito, essa ligação, eu tenho uma fé muito grande em Deus. E à medida que eu me aprofundo no conhecimento de Deus, sobre Deus, eu percebo que eu não posso me calar diante das injustiças, porque para mim, acima de tudo, Deus é justiça, é amor. E não existe amor sem respeito, sem justiça. Então, isso também me move a não ficar na indiferença diante de determinadas questões e situações que me apresentam, né? Então, isso tem me movido. Às vezes, por exemplo, como que pode você vincular a escrita que possa parecer algo para tranquilizar, para relaxar, para ter essa percepção? Eu também faço isso. Mas, por outro lado, eu trato de questões extremamente sérias de uma maneira que não seja tão dura. Real, mas não tão dura. E é a partir do momento da escrita, né, e tenho certeza que as pessoas que consomem aquilo que a senhora escreve, elas também adquirem um outro grau de consciência sobre o que acontece, né? Acho que a educação a leitura toca por isso. Eu tenho percebido isso, porque às vezes, por exemplo, se você vai fazer uma fala, vai fazer uma palestra, eu não quero, ou já ouvi, eu já sei sobre esse assunto. Mas na hora que eu transmito praticamente o mesmo conteúdo, só que de uma forma poética, as pessoas assimilam e são muito mais impactadas. Muitas pessoas são impactadas por isso. Então, acho que são vieses de atuação, né? Que um não exclui o outro, acho que complementam. Nessa perspectiva, professora, vamos falar um pouquinho do ciclo de palestras, né? Já que uma coisa complementa a outra, acho que a gente vai puxando os assuntos para abordar todo esse trabalho que a senhora vem fazendo. O ciclo, ele já se estabeleceu nessa relação com os municípios, tentando encontrar respostas para essa realidade que a gente vivencia de violência contra a mulher no nosso estado, muitos feminicídios sendo registrados. E o que a senhora já conseguiu perceber, né? Porque além de levar informação, de orientar municípios, a senhora também tem feito um levantamento de dados, Exato. Um raio-x para entender a realidade de cada lugar. O que já é possível perceber? Bom, uma das primeiras percepções que eu obtive nisso foi que, embora tenha se falado da Lei Maria da Penha, tem tido campanhas acerca dessa legislação que veio no sentido de promover, né, uma certa proteção a nós mulheres, nós detectamos, por exemplo, que na aferição dos instrumentos junto a essa população que participa desse ciclo, mesmo elas tendo uma atuação nesse campo de luta, ela ouviu falar, já até participou algumas vezes de palestras, de cursos, mas ainda não houve, não conseguiram empreender exatamente o que essa lei nos traz, né? Então, uma das questões que me chamou muita atenção, por exemplo, eu pergunto, você já ouviu falar da Lei Maria da Penha? Primeira, sim, isso é unânime, todos já ouviram falar. Né? Por qual veículo de comunicação? Foi pelas redes sociais, ou foi pela TV, pelo rádio, ou você participou de algum curso, alguma coisa assim? Aí eles vão marcando as alternativas, já ouviram de algum modo. Você já ouviu falar, por exemplo, da rede de proteção? Sim, já ouvi falar. Você faz parte de uma rede de proteção, sim ou não? Sim. Até as pessoas que dizem sim, logo nas questões que vão aprofundando um pouco acerca disso, elas, por exemplo, não sabem tipificar aquilo que a Lei Maria a violência que é contida na Lei Maria da Penha,
não conseguem colocar, porque na Lei Maria da Penha traz apenas 5. Elas não conseguem relacionar todas aquelas tipificações, citam 1 ou 2, quando que ficam muito, ali 3, mais no contexto da violência física. Da violência física. Aí, por exemplo, quais são os organismos, se você faz parte de uma rede, quais são os organismos que compõem a rede? Não consegue estar. Porque tem redes que são constituídas por 10, 12, 13, 15 organismos, dependendo do que existe no município. E aí, quando muito, conseguem relacionar 2, 3, quando muito 4 instituições que compõem. Você sabe qual que é o papel da rede? A grande maioria não sabe responder isso. Não sabe, mesmo atuando nisso. Aí você vai conduzindo isso e chega lá no final, por exemplo, que isso é inclusive uma questão extremamente importante. Dentre uma série de alternativas lá, e aqui no estado, o que você considera extremamente importante ocorrer no seu município em termos de políticas públicas? Então, assim, praticamente é o básico, aquilo que a gente julga que já tínhamos superado. Nós precisamos de um curso de capacitação, por exemplo, de como atuar em rede. Nós precisamos, professora, por exemplo, de um protocolo, de um manual de procedimento, de como atuar, por exemplo, com essa mulher, seja criança, adulta ou idosa. Como atuar com essas mulheres vítimas de violência, por exemplo, se ela der entrada, a gente detectar a senhora como professora na sala de aula, né? Eu tenho que trabalhar na sala de aula. Se chegar uma aluna sua que foi vítima, o que você faz? Você faz de conta que não viu, que nada aconteceu? E como fazer? Qual é o primeiro passo que você tem que dar? E aí, por exemplo, eu vou ter que levar, por exemplo, para uma delegacia da mulher, ou se não tiver algo similar, né? Aí depois daí, qual que é o passo? Né? Quais são os procedimentos que têm que ser adotados? Isso a grande maioria dos municípios não tem. Eu acho que, na verdade, não se tem no estado de Mato Grosso um município que tenha um protocolo, um manual, né? Que seria o básico. Que seria o básico. Por exemplo, Cuiabá já teve isso antes. Como eu disse em entrevistas anteriores, né, Cuiabá já teve esse manual. Principalmente para a área da saúde, que é onde, na verdade, a grande maioria da porta de entrada, né, dos casos. Principalmente quando se trata da violência física mesmo, né, a porta de entrada. Então, são essas situações assim que essa realidade dos municípios tem nos mostrado, né? E que a gente precisa muito agora de um desdobramento desse projeto, porque na verdade a gente fala um projeto, mas na verdade é um programa. É um programa onde você elabora um material para disponibilizar para as pessoas, porque não é só você ir falar, você tem que deixar algo, né, como orientativo. Aí você realiza o ciclo, as palestras com as diversas abordagens de como que essa violência pode ser praticada, como evitar essas violências, né? Como detectar um princípio de relação que possa gerar essa violência e também o que fazer mediante as ocorrências, né? A gente tem orientado. Então, mas e daí para frente, né? O que fazer? É extremamente importante ter, por exemplo, uma patrulha Maria da Penha. É extremamente importante ter uma delegacia, pelo menos por região. É extremamente importante que cada município tenha um Conselho Municipal dos Direitos da Mulher atuante e também uma rede de enfrentamento atuante. Isso tem demonstrado, inclusive nessas visitas aos municípios, que onde existe uma rede funcionando bem, o índice de violência tem caído. Sabe? A senhora citou Sapezal como um exemplo, Sapezal, né? por exemplo, 2024, 2025 não houve feminicídio, por exemplo, não que não teve violência, mas várias formas de violência foram reduzidas no município. E a forma mais grave? Em Campo Novo do Parecis, 2024, 2025, não teve feminicídio. Como, por exemplo, nós já estivemos no ciclo anterior, no município de Cáceres e Vila Bela, né, que por ser de região fronteiriça, o índice é exacerbado. Acontece várias formas de violência ali naquela região, não só em relação à mulher, mas diversas.
E lá, por exemplo, quando nós estivemos lá, esse índice tinha sido reduzido. Por quê? Porque eles conseguiram constituir uma rede, né, e trabalharam muito bem os papéis dentro dessa rede. Trabalharam de modo integrado, né, e isso trouxe um resultado. O que feminicídio que ocorria no município deixou de existir. Eu não sei hoje como que está a realidade, porque este ano eu não voltei lá. Mas no ano em que nós estivemos, a gente percebeu isso, que em função da atuação de uma rede, houve essa redução zero de feminicídio. Agora, professora, nessas andanças, a senhora percebe uma relação do avanço das facções com a violência destinada às mulheres também? Também. Porque, querendo ou não, sempre as famílias são o alvo, né, e servem, inclusive, de barganha dentro dessas relações aí, criminais, né? Por exemplo, ou você faz, ou senão sua família vai receber a punição, porque você não cumpriu determinadas situações. Eu estou dizendo isso porque são relatos que me chegam, né? São relatos. Eu não vivenciei isso diretamente, mas são relatos que se chega e a gente se depara com isso. Então, por isso que se diz que uma política pública para as mulheres, principalmente esse de enfrentamento à violência, ela não deve caminhar única e exclusivamente sozinha, como se fosse questão de mulher. Por isso que tem que ter uma integralidade das políticas públicas. Então é necessário ter uma política de habitação, é necessário ter uma política de educação. Nós precisamos formar cidadãos que sejam humanos de fato, né? Com base nesse respeito que a gente acha que é fundamental. Então, na verdade, não é só questão mais de se trabalhar essa formação de modo que as pessoas passem a entender que o outro, independente do seu gênero, independente do seu credo, que independente da sua raça ou cor, independente da sua condição social, ela é pessoa e tem que ser tratada como tal, como qualquer outra. E que se vive muito melhor, onde se impera esse olhar pelo outro e o respeito pelo outro, independente da posição que ele adota. Então, a gente tem percebido todas essas situações e a gente tem colocado se colocado à disposição, né, dos municípios para a gente desenvolver todo esse trabalho, envolvendo essa questão da formação, da capacitação, mas acima de tudo uma sensibilização, porque na verdade ninguém conscientiza ninguém. Você sensibiliza a pessoa de tal modo que ela pare, reflita efetivamente sobre a sua conduta, né, e busque estabelecer uma nova atitude. Professora, porque conscientizar de dentro para fora, né? A consciência vai de cada um, de né? Cada um. Você oferece um contexto, um cenário para que ela reflita. Com né? certeza. E essa consciência quem Sim. faz é ela própria. Professora, eu vou te pedir licença, a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta conversando um pouquinho mais aqui no papo. Não saia daí, a gente volta já já. A gente está de volta conversando com a professora, escritora Jaci Proença aqui no Papo com ela. E a gente falava, professora, dessa necessidade de observar o que diz respeito ao plano de combate à violência contra a mulher como multissetorial, né? Sim. Como uma política que precisa ser transversal mesmo. Isso, está bem estabelecida em várias pastas. Exatamente. Né? Um assunto que passe por todas elas. Como eu disse, a questão da violência não se trata só uma questão da mulher, ou como geralmente é concebida, é uma política para a mulher porque é o problema da mulher. Não, é um problema social onde todas as políticas têm que ter essa compreensão e atuar dessa forma transversal, de forma integrada. Como eu disse, educação, habitação, saúde é fundamental ter uma atuação. A assistência social, num conceito muito mais amplo, né, que não é só desse assistencialismo que geralmente a gente se fala, né?
mas de uma assistência com bastante integralidade, com as demais pastas, inclusive. A segurança pública, quando se fala de violência, não é só a segurança pública que tem que ser responsável. Não é só repressão, né? Não é só repressão, né? Tem toda uma prevenção que não é também responsabilidade só dela, né? Tem todos os demais fatores e mecanismos que tem que estar muito bem articulado para poder ter uma resposta efetiva. E até no intervalo aqui estava se comentando, né, que a gente experienciou de forma bastante positiva aqui em Cuiabá. Foi um pequeno período, mas deu para observar os resultados disso. A gente instalou o Revive, que foi o Centro Integrado, né, Centro de Atendimento Integrado à Mulher Vítima de Violência, que era exatamente um espaço adequado, que foi concebido para isso, né, numa área de fácil acesso aqui na capital, em que essas mulheres que, por diversas razões, que talvez não comportaria aqui nesse programa, mas assim, elas não procuravam, não tinham coragem suficiente de se dirigir inicialmente a uma delegacia para registrar um BO. Mas, tendo conhecimento do Revive, elas foram para lá, e ali a gente ia desenvolvendo todo um trabalho de triagem com essas mulheres. Nós tínhamos uma equipe multidisciplinar, né? Então tinha assistente social, nós tínhamos psicólogas, nós tínhamos médicos, médicas ali estabelecidas, nós tínhamos cursos de capacitação que a gente estabeleceu também, sempre em parceria com as nossas universidades, com o SEBRAE, com o FEComércio, sabe? Então, com todos os poderes constituídos, estadual, federal. Então, nós conduzimos esse trabalho ali por um período e nós tivemos, assim, muitos atendimentos num pequeno espaço de tempo. E às vezes as pessoas podem até se surpreender, porque julgam que só as mulheres, né, de uma condição social que está aqui na base da pirâmide, que passam por essa situação, mas não, ali nós atendemos mulheres de diversas condições, sabe? Uhum. Classe A, B, C, D, né, passaram ali pelo Revive, porque sabiam que ali nós estávamos preparados, porque nós capacitamos durante 6 meses uma equipe para poder dar esse atendimento da forma como se devia dar, né? Então, construímos, inclusive, um manual de atendimento para isso, né? Para não ficar assim, eu penso que deva ser assim, eu acho que é assim. Não, está ali, tudo discutido, todo mundo orientado da forma como deveria atender. E isso trouxe resultados fantásticos, né? E ali também a gente, no processo todo de acolhimento, de recebimento, de trabalho com essas mulheres, elas tomavam a decisão de registrar um BO, porque sabiam que tinham todo um respaldo, inclusive jurídico, para poder fazer isso também. Teria todo um acompanhamento, né? Não se sentiu mais sozinha nessa luta, não estavam, né? mais sozinhas. E ela narrava essa situação uma única vez, né? Não passava por esse processo de sofrimento o tempo todo, né? Então isso foi fundamental. Não era casa de apoio, não era casa-abrigo, porque nós tínhamos temos até hoje, né, a Casa de Amparo em Cuiabá, que desenvolve um trabalho nesse sentido, onde as mulheres permanecem por um período lá até passarem por todo esse processo, inclusive de buscar uma autonomia financeira. Então a gente desenvolvemos todas essas etapas de como se tratar essa questão e servimos de referência para o país e internacionalmente também. E mas isso se perdeu, né? Se perdeu porque, assim, infelizmente, gestores têm uma compreensão muito deturpada do que seja uma política necessária, né, que atenda efetivamente a população, e acham assim que se deu certo, não foi eu que concebi, não foi no meu governo, despreza-se e se começa tudo, como se nada tivesse sido feito. Então isso, na verdade, eu considero isso até um crime, viu? Até um crime, porque foram investimentos, né? Investimentos em recursos financeiros, mas acima de tudo recurso humano, preparado, qualificado, que simplesmente falou assim, não, manda-se embora e faz de conta que não existiu. Até o espaço que eu
apresentei, elaborei um projeto, encaminhei para o governo federal, estive lá defendendo, recebi o recurso para construir, veio uma rubrica específica para a construção e simplesmente desvirtuaram a essência do espaço que foi criado, né? É de se lamentar, mas infelizmente ainda no país não adquirimos essa maturidade política de reconhecer que, mesmo que não tenha sido eu, mas se é importante continuar, que se dê essa continuidade. Né? Pensando no povo, de fato, pensando né? naqueles que é quem que realmente precisa precisa desse tipo de política pública. Infelizmente é assim. Professora, voltando, né, nessa questão da transversalidade, a senhora citava a educação como uma das frentes e é corriqueiro a gente ouvir aqui no papo quem está envolvido nessa discussão, nesse trabalho de combate à violência contra a mulher, falar muito da educação, né, o papel primordial que a educação tem junto com a família, nessa mudança cultural que a gente precisa experimentar para de fato mudar o contexto que Mato Grosso vivencia, né? Sem dúvida. Quando a senhora elabora o Conhecendo Cuiabá e incrementa nessa história ou inclui nessa história mulheres, negros, indígenas, isso é uma forma também de mudar o olhar dessas crianças e desses adolescentes para o papel de cada um desses indivíduos em tudo isso que a gente construiu e constrói, desenvolvendo também o respeito que a senhora tanto falou? Sem dúvida nenhuma, Michele, porque assim, não sou eu quem digo, acho que isso é unanimidade, que todo mundo vê na educação como uma grande arma transformadora. Sozinha, não, mas é um instrumento essencial, fundamental para esses processos, porque se trabalha com mentes, né? E a gente sempre diz assim, que aquilo que a gente traz na mente, que a gente deseja que desça para o coração das pessoas, né? E isso seja repartilhado, compartilhado, né? Então, a educação tem esse papel, né, esplêndido de revelar situações, realidades, descortinar, né, as conjunturas que vão sendo construídas, quais os interesses também. Você se instrumentaliza, na verdade, para ter a condição de fazer todas essas leituras. Mas até então, o que a gente percebia? Que por exemplo, todo livro, todo material didático, com raríssimas exceções, pelo menos aqueles livros que chegavam até as nossas escolas, sempre registraram e contaram a história, sempre na ótica dos colonizadores, sempre na ótica dos opressores, sempre na ótica daquele que subjuga a grande maioria. Então, e como que, por exemplo, uma criança vai pensar diferente se lhe é ensinado desse modo, né? Se tem um comportamento reforçado. Só vai reforçando estereótipos. Então, a gente vem com uma produção literária no sentido de pelo menos promover, buscar uma ruptura nisso, né? De mostrar que não é bem assim da forma como se foi registrado ao longo do tempo. E por que isso? Porque até então, quem imaginou, por exemplo, uma mulher, um homem negro escrever história? Isso quer dizer, historicamente, até pouco tempo historicamente, a gente não podia nem estar numa sala de aula. A educação não era destinada para nós. Se falava de uma educação para todos, de uma cidadania para todos, mas que nós não éramos permitidos sentar num banco de escola. E aquele que se atrevia a ensinar era punido. Uhum. Então, historicamente, isso é recente no nosso país. Então, à medida que a gente ousa a pensar, a trabalhar conteúdos que revelam uma verdade, então a gente considera que isso possibilita o acesso, desde os pequenos até os maiores, né, o acesso a uma outra forma de ver, de pensar e de registrar, porque de fato foi o que ocorreu. Né? A construção do nosso país, da forma como se deu, né, com base na exploração, na escravização, né, da população negra, da população indígena, né, numa questão de não reconhecer a mulher enquanto um ser de direitos também. Por exemplo, nós estamos hoje, no 24 de fevereiro, comemorando aqui a conquista do voto feminino. Mas ela foi se dar em 32, só consolidou na Constituição de 34 e só se tornou obrigatório
votar e ser votada, por exemplo, em 1965. É muito recente. Então, é muito recente. Aí eu contraponho alguns discursos que falam, inclusive, assim, tudo bem, fala que a maioria é mulher, mas se a mulher não está ocupando os espaços é porque ela não quer. Não é bem assim. Tem uma construção histórica de conceitos e, acima de tudo, de preconceitos que precisam ser superados. E eu utilizo da palavra, da escrita, né, através dos livros, exatamente para isso, para poder registrar efetivamente como que se deu esse processo e como que nós podemos e devemos e somos capazes de alterar aquilo que foi construído com base na injustiça, com base reforçando uma desigualdade, porque nos colocaram, eu aprendi. Você é jovem, mas eu fui de um tempo em que me ensinaram que era necessário. Os negros sofriam castigo, os índios, porque não queriam trabalhar. Me ensinaram assim. Então, quer dizer, isso foi cristalizado como uma verdade até pouco tempo. Hoje, talvez, não se reproduza desse modo, mas ainda se coloca a nossa população negra, a população indígena, nós mulheres, numa condição de subalternidade, de inferioridade. Embora, às vezes, os discursos sejam até diferentes disso. Mas no dia a dia, no cotidiano, a gente percebe como isso se dá. Né? Então, a gente utiliza disso. Da cultura, da arte, da literatura, acima de tudo, que eu tenho me dedicado mais ultimamente, para contar essa outra história, né? E conta um pouco pra gente desse caminhar literário, professora, porque assim, soube que a senhora está fazendo um intercâmbio, foi para outros estados, inclusive a produção dos seus livros chegou a ganhar outros países da América do Sul, né, nessa discussão, Europa. Então, fala um pouquinho mais desse fazer literário e dessas trocas que vem acontecendo. Então, Michele, eu sempre gostei muito, né, de ler, de escrever, isso tendo até como um referencial o meu pai, que embora com pouco estudo, né, ele tinha só a 4ª série de admissão, à época, quando eu criança, mas ele é um autodidata, ele tem o hábito de ler todos os dias, ele dedica em torno de 3-4 horas por dia à leitura. Qualquer questão, por exemplo, da história de Cuiabá, de Mato Grosso, do Brasil e alguns, né, de outros continentes, aí a gente pode arriscar. E meu pai, até numa brincadeira com os netos dele, numa Olimpíada, meu pai ganhou de todos eles que estão estudando agora, sabe? Porque ele é um exímio mesmo leitor e pesquisador disso, ele gosta muito. E eu acho que observando meu pai nisso, eu me trilhei aí, né? E sempre gostei de escrever, mas não tinha ainda, nunca tinha tomado uma atitude assim de um compartilhamento dessas minhas escritas. Lá mais jovem, eu ainda ousava escrever alguns artigos de opinião, na época onde se tinha aquele jornal impresso, né? Então escrevi, por um período escrevi bastante artigos de opinião. Mas aí, com passado esse processo todo, eu parei, não compartilhava, não ousava compartilhar meus poemas e tal, nem nada. E por incentivo de uma amiga, né, ela falou assim, gostaria de ver o que você tem escrito ultimamente. Peguei, passei para ela, e ela pegou e encaminhou aí para um concurso. E, para minha surpresa, eu recebi uma correspondência, né, falando que eu tinha sido selecionada, e estou lá no livro. Estou entre 100 melhores poetas lusófonos, né? Já por 2 vezes já fui inserida, né? Então isso me motivou. Eu falei, bom, não tá tão ruim assim, né? Não tá ruim não, né? Então aí depois dessa primeira participação, enxovalhou de convites para eu participar de antologias, de coletâneas e tal. Só agora no ano de 2025 eu participei de 9 antologias e coletâneas, só em 2025. Então,
Isso impressa, né? Fora, hoje tem tudo aí já desse modo digital, né? Que fala em e-book e tudo mais. Então, isso me motivou. E eu escrevo sobre isso, né? Sobre esse cotidiano nosso, com o meu olhar de mulher, de mulher negra, enquanto militante, enquanto uma pessoa originária de uma família bastante humilde, né? De neta de povos indígenas, né, e quilombola, sou essa fusão aí, dessa mistura muito bonita, né, e eu escrevo sobre isso, sobre a mulher, sobre o amor, né, sobre as dores, as alegrias que a gente passa, mas acima de tudo sobre esperança. Falo muito sobre esperança. É um jeito também de desopilar, professora, uma vez que, como a senhora disse no começo, né, não consigo mais olhar e não enxergar. A poesia é uma forma de trazer leveza no lidar com essas mazelas? É uma forma, pelo menos eu falo assim, a escrita, quando eu escrevo, eu me derramo, né, eu desago. Porque às vezes no nosso cotidiano, por mais que o seu interior esteja gritando, você não pode, né? Tem situações em que você... Mas durante eu escrevo, eu comigo mesma, né? Aí isso me possibilita, né? Não que eu não fale no meu cotidiano aquilo que eu penso, não é isso. Mas a forma com que eu falo é que talvez diferencie, né? Eu falo tudo, só que de uma forma poética. Que chega com um jeitinho diferente, de um jeito diferente. Professora, para a gente fechar, queria que a senhora deixasse uma mensagem, né? A gente está aí no mês de março, nesse mês que a gente celebra as conquistas, a gente sabe que ainda existe um caminho árduo para ser trilhado, mas a gente também não pode desconsiderar tudo que já foi conquistado. Então, nessa perspectiva de esperança, que tanto permeia a obra que a senhora constrói, deixa uma mensagem para a gente. Eu só queria antes agradecer pela oportunidade, né, de você estar, de certo modo, divulgando, né, esse trabalho do Conhecendo Cuiabá, mas eu já tenho Conhecendo Várzea Grande, estou na expectativa aí de já construir o Conhecendo Vila Bela, Conhecendo Campo Novo, Conhecendo Sapezal, né, conhecendo tantos municípios que têm me solicitado desenvolver esse trabalho, né? E assim, em que pese as adversidades, todas as dificuldades que nós, enquanto mulheres, sofremos, né, principalmente essa da não vivência na integralidade dos direitos, que às vezes até a legislação já nos garante, que a gente deve persistir, né? Porque, assim, embora a gente seja muitas vezes solapada por situações que nos chocam, em determinados momentos você se sente assim desestruturada, esmorecida, né, frustrada, você empreende tanta luta e de repente quadros se apresentam tão devastadores, né? Mas assim, eu penso que, por exemplo, um diálogo desse com você me dá força. Que bom! Me dá força. Me dá força porque você me oportuniza a falar. E não é só falar com os meus botões, mas estou falando consigo, estou falando com quem está aqui auxiliando. E tantas pessoas que vão depois assistir e falar assim, olha, eu estou passando talvez por essas angústias, essas frustrações, mas eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha. Tem pessoas que, às vezes eu falo assim, eu estou fazendo isso, mas será que alguém está sendo impactado por isso? Será que está sendo percebido? Está tendo alguma relevância? Aí quando alguém como você, que eu respeito muito da área da comunicação, vem e coloca assim, olha, é importante o que a senhora está fazendo. Vamos difundir um trabalho dessa natureza. Quando eu vejo uma Assembleia Legislativa, né, o deputado Avalone se sensibilizar e falar, não, professor, esse projeto é importante. Eu vou apoiar, vou destinar uma emenda. Não é o que a senhora precisa, mas está aqui, já dá um princípio. Dá um pontapé. Dá um pontapé. Então, isso me motiva, porque é um homem também sentindo
ou percebendo quão é importante desenvolver uma ação dessa natureza, né? E todos aqueles que apoiam, né, que as instituições, né, que têm acolhido esses meus projetos também, a exemplo da CUFA, né, a exemplo da Acubar, a exemplo da Cordemato, que são instituições que falam assim, professora, projeto que a senhora tiver, a senhora vai ter sempre portas abertas aqui. Então isso é sinal que dá eu me encho dessa esperança, porque tem tido essas ressonâncias, mas acima de tudo, como eu falo, sempre, é Deus me conduzindo, me fortalecendo na hora que eu me sinto meio fraca. Na hora que eu tô fraca, ele entra em ação e aí eu me prumo de novo. Fala, bora lá, vamos lá. Então é isso, sabe? É ver, perceber outras mulheres também com a mesma disposição, fazendo com todas as dificuldades aquilo que elas têm feito, sabe, para mudar essa realidade que tenta o tempo todo, né, nos renegar, nos inferiorizar. Então tem mulheres fazendo. E o mais importante, tem homens vindo, sabe, se irmanar conosco, porque na verdade esse quadro só muda se todos estiverem imbuídos do mesmo propósito, né? É verdade. E eu sei que já está finalizando, você já até conhece, mas eu queria encerrar com um poema. Por favor, vamos lá, né? Poesia é sempre um acalento. Você já teve a oportunidade de me ver, né? Já. Somos. Julgaram-nos incapazes, sem sentimento, sem pensamento, sem expressão, sem posição. Por mais que tentaram impedir-nos, marginalizar, sufocar e até nos matar, eis-nos aqui e acolá, onde sua mente jamais pôde imaginar. Engana-se tola soberba, cortam-nos feito árvores e se surpreendem com nosso brotar. Brotar em virtude, ousadia, força, coragem, fé e produção, sendo reconhecidas ou não. Não importa. O que vale é a caminhada, altruísta que modifica e acrescenta sonhos, esperança, realizações. Construção na lida do cotidiano, ano após ano, onde o futuro sempre começa no agora sem deixar para depois. E eis-nos aqui a colar, para nascer, crescer, trabalhar, construir, viver, desfazer, refazer, dizer sim ou não, com posição e visão. Consciência do que se é, do que se tornou, aprimorada, coletivizada, com direitos de ser amada, respeitada, valorizada. Ah, tola soberba! Esqueceu-se quem somos? Somos mulheres. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço a oportunidade. Intervalo, a gente volta já. A Cavalaria de Mato Grosso realiza o projeto de ecoterapia em Cuiabá com o objetivo de promover saúde e bem-estar para pessoas com deficiência. Muito além do patrulhamento e das operações de segurança pública, a Cavalaria da Polícia Militar de Mato Grosso também desenvolve um trabalho que transforma vidas. Por meio da ecoterapia, cavalos treinados ajudam no tratamento e na reabilitação de pessoas com diferentes necessidades. A terapia utiliza o movimento do cavalo como estímulo para o desenvolvimento físico, emocional e social dos praticantes. O método pode beneficiar pessoas com deficiências, transtornos do desenvolvimento ou dificuldades motoras, sempre com acompanhamento de profissionais especializados. Esse projeto serve para atender todas as crianças que tiverem algum tipo de diagnóstico, né? Então, diagnóstico e encaminhamento médico são crianças que participam do projeto. Somente em 2025, o Regimento de Policiamento Montado da Polícia Militar registrou 3.574 atendimentos no projeto de ecoterapia em Mato Grosso. Desse total, 2.640 ocorreram em Cuiabá, demonstrando a importância e o alcance social da iniciativa. Hoje, a maior parte dos atendidos é composta por autistas. O foco do trabalho está em crianças e adolescentes até 14 anos que permanecem um ano no projeto. Os atendimentos acontecem diariamente no período matutino. São 60 famílias atendidas por semana. O volteio é um exercício
é um atendimento que a gente faz para as crianças também. Pode ter autismo, pode ser Down, vai ser algumas acrobacias em cima do cavalo. A gente treina primeiro num tambor para as crianças ganhar um pouco de equilíbrio e posteriormente que a gente faz o aquecimento, a gente vai praticar o volteio em cima do cavalo já. Ele em movimento, ao passo, ao trote, ao galope, aí eles vão desenvolvendo as acrobacias em cima do cavalo. Com o tempo, a gente já tem algum tempo fazendo esses exercícios e algumas crianças que já praticam bem. A ecoterapia é reconhecida pelos benefícios que oferece. O movimento tridimensional do cavalo estimula o equilíbrio, a coordenação motora, a postura e o fortalecimento muscular. Além disso, o contato com o animal também contribui para o desenvolvimento emocional, aumentando a autoestima e a confiança dos participantes. Com relação aos autistas, a gente frisa muito no vínculo com o animal. Então, a gente trabalha isso com a criança. Então, a gente trabalha memória, concentração, coordenação motora fina, coordenação motora grossa, fala. Então, tudo isso a gente trabalha. E as crianças com problema motor, a gente usa o movimento do cavalo também, né? Tridimensional, para ele ter um movimento. Então, aquela criança que não anda, quando ela sobe no cavalo, o cérebro dela recebe a informação do que é andar, do movimento do cavalo, porque o caminhar do cavalo é idêntico ao nosso caminhar. Além da capital, o projeto também alcança municípios do interior do estado. Em cidades como Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Sinop, o primeiro esquadrão independente de policiamento montado registrou mais 934 atendimentos sociais com ecoterapia no último ano. Em Cuiabá, o projeto funciona há 7 anos e atende não só crianças ligadas à Polícia Militar, mas também da comunidade em vulnerabilidade social, com diagnóstico e encaminhamento médico. Entre o trabalho de segurança e as ações sociais, a cavalaria mostra que o vínculo entre cavalo e ser humano pode ir muito além do patrulhamento. Na ecoterapia, esse encontro se transforma em cuidado, desenvolvimento e novas possibilidades de vida. Os cavalos nossos têm que ser bem treinados para ecoterapia. É uma função totalmente diferente do policiamento. O cavalo tem que ser dessensibilizado, tem que ser bem calmo. A altura dele vai depender, não pode ser muito grande para facilitar para os laterais. Ele tem que ser dócil, ele tem que ser bem tranquilo, porque é um atendimento muito difícil com as crianças. Tem alguns que são PC e tem que fazer alguns exercícios com ele bem calmo, tranquilo, porque o animal em si, ele não tem um atendimento, como se diz, ele é imprevisível, né? Ele pode ser o tempo inteiro dócil, porém ele pode ter alguma... porque o animal é presa, né? Falar que é verdade. Um cavalo, ele entende-se como uma presa, né? Então ele sempre vai estar em alerta. Então você tem que ter o cuidado de analisar. Ele tem um trocar de orelhas, você vai entendendo no dia a dia com o cavalo, vai interagir cavalo, cavaleiro, equitador no dia a dia. A ecoterapia ajuda ela a desenvolver bastante o quadril, o equilíbrio dela, que foi uma parte que a cirurgia afetou muito nela. Uhum. E isso ajuda bastante ela a se equilibrar, ela ter mais confiança para ela andar, que antes ela não tinha, e agora ela tá tendo mais confiança para ela andar, e você tá desenvolvendo bastante ela. E é um trabalho maravilhoso, assim, porque você vê muito rápido a melhora dessas crianças. Esse mês é dedicado a alertar mulheres sobre o câncer de colo de útero através da campanha Março Lilás. Ele é o terceiro tipo de câncer com maior incidência nessa população. A campanha Março Lilás reforça a importância da informação, da prevenção e do diagnóstico precoce para reduzir os índices do câncer de colo de útero, uma doença que atinge milhares de mulheres brasileiras todos os anos. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o Brasil deve registrar cerca de 19 mil novos casos por ano entre 2026 e 2028. Apesar de ser um dos tipos de câncer mais preveníveis, ele ainda ocupa a posição entre os mais incidentes na população feminina. Ele é o câncer que mais mata mulheres até os 35 anos de idade. Em geral, ele é um câncer causado por um
vírus, uma família de vírus chamadas de HPV. E através da ação do vírus no colo uterino, ele transforma a mucosa do colo uterino em tecido cancerígeno ao longo dos anos. O HPV, ou papiloma vírus humano, é transmitido principalmente pelo contato sexual. Em muitos casos, a infecção desaparece naturalmente, mas quando o vírus permanece no organismo por muito tempo, pode provocar alterações nas células do colo do útero e evoluir para o câncer. Em geral, o câncer de colo uterino, ele não apresenta sintomas em suas fases iniciais. Ou seja, essa paciente ela só vai ter o diagnóstico de câncer de colo uterino quando ela vai rotineiramente ao ginecologista, quando ela realiza os seus exames de rotina, como por exemplo o Papa Nicolau, e aí sim é possível, através de um exame tão simples que é o Papa Nicolau, realizar a detecção precoce. Um exame simples como o Papa Nicolau é um exame de escolha para o diagnóstico do câncer de colo uterino. O exame preventivo, conhecido como Papa Nicolau, é indicado principalmente para mulheres com vida sexual ativa e pode ser realizado gratuitamente nas unidades de saúde do Sistema Único de Saúde anualmente. Outra estratégia importante de proteção é a vacinação contra o HPV, indicada para meninas e meninos entre 9 e 14 anos, antes do início da vida sexual. O câncer de colo uterino ele é muito importante porque ele é um dos únicos tipos de câncer que acomete os seres humanos e que já tem uma vacina para prevenção. Essa vacina ela é capaz de prevenir o câncer de colo uterino em até 95% dos casos. Então, geralmente essa vacina ela está disponível pelo SUS até adolescentes na faixa etária entre 9 anos e 14 anos. Está disponível há mais ou menos 12 anos pela rede SUS, 12 a 15 anos pela rede SUS. Mas o importante é que mulheres em qualquer fase da sua vida, mesmo que não tenham tido acesso a essa vacinação pelo SUS, elas podem fazer de forma particular essa prevenção, esse autocuidado que é a vacinação contra o vírus HPV. Isso é muito importante. A mensagem da campanha Março Lilás é clara. Cuidar da saúde íntima é um gesto de autocuidado e de prevenção. Se descoberto de forma precoce, o câncer de colo de útero tem 90% de chance de cura. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra, alegria e satisfação contar com a sua companhia nesse momento que a gente divide toda essa produção que é feita aqui no Papo com Ela. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, inscreva-se no nosso canal no YouTube e, acima de tudo, nos ajude a fazer o programa. Conta para mim o que você gostaria de assistir aqui no Papo. Para isso, você pode mandar um e-mail para esse endereço que aparece na tua tela ou fazer contato direto pelas nossas redes sociais. Espero que você tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem eu estou de volta e quero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!